Então, gente, tudo bom? Trouxe mais um trechinho do livro pra gente ler juntos. Mas antes eu queria falar sobre uma enquete que eu fiz essa semana. E a pergunta era: o que você precisa deixar morrer para que o novo possa nascer? E dentre as opções, a que foi mais votada foi medo. Tinha preconceitos, crenças limitantes, mas a que ganhou de disparada foi medo. Então a maioria das pessoas acreditam que precisam deixar o medo morrer para que o novo possa nascer. Então, dentro desse resultado, eu trouxe um trecho do livro que mostra um dos nossos personagens, agora é o personagem principal, Nate, que inicia a jornada, inicia o livro, a história, com muito medo. E quem já leu sabe o quanto é bonito ver o desenvolvimento dele ao longo do livro e como ele venceu esse medo. E eu volto a dizer que, como eu falei no vídeo anterior, questões como o emaranhado familiar, o emaranhado sistêmico dentro da família, ele pode afetar gerações. Então, quando eu contei sobre o emaranhado sistêmico em relação ao Matt, não necessariamente iniciou com ele. E não afeta somente ele. Nate e Matt são irmãos, são da mesma família. E então, no Matt, esse emaranhado refletiu de uma forma e no Nate de outra. O Matt se tornou uma pessoa com excesso de cuidado, que acabou virando uma obsessão, né, por cuidar do irmão mais velho. E o Nate se tornou uma pessoa medrosa, uma pessoa com falta de confiança em si mesmo. Então eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Era a segunda vez que eu chegava em frente àquela porta em menos de uma semana. Da primeira vez achei melhor voltar e confirmar com meu irmão se o endereço estava correto. Poderia ter ligado, como bem observou o sabichão, mas o fato é que meu irmão sabia que eu estava com medo. Medo de ser recebido e de não ser. Medo de encontrar uma pessoa completamente diferente da que minha mãe descreveu ou exatamente igual. Eu estou sentindo tanta insegurança que os meus medos acabam por ser completamente irracionais, embora não sejam. Se ele não me recebesse, eu sofreria com a rejeição. E se recebesse, eu sofreria com a sensação de estar desonrando meu pai. Se ele fosse uma pessoa completamente diferente do que minha mãe acreditava, eu sofreria com a desilusão da imagem criada por ela. E se fosse exatamente igual, eu sofreria pelo tempo que perdemos sem nos conhecermos. O fato é que dessa vez eu reconhecia estar sendo guiado pelo medo e que este sentimento estava me impulsionando, mais uma vez, a fugir, para me livrar das mãos suadas e da horrível sensação de frio na barriga. Então é isso, gente, um trechinho falando sobre as consequências de um emaranhado sistêmico dentro da família. Esqueci de pôr o óculos, agora que eu lembrei. E como esse emaranhado, ele afeta todos os elementos envolvidos na família e os não envolvidos também são afetados indiretamente. Então, se você se interessou pelo assunto, dá uma lida no livro e depois me conta o que achou.